Está pronta para entrar na pauta do plenário da Câmara a proposta que cria o sistema de jogos e apostas. O projeto é antigo e não tem consenso. Quem é a favor diz que a legalização dos jogos vai gerar empregos e impulsionar o turismo. Quem é contra argumenta que é porta aberta para lavagem de dinheiro. Este é o assunto do Expressão Nacional. Eu sou Aline Machado e te convido aí de casa a participar do nosso debate enviando perguntas pelo WhatsApp. O número aparece agora na sua telinha. Quero dar as boas-vindas aos nossos especialistas e convidados. Deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, Magno de Souza, presidente do Instituto Jogo Legal, e Ricardo Gazel, economista e representante do movimento Brasil Sem Azar. Obrigada pela presença de todos. Eu começo com uma primeira rodada de perguntas, 3, 4 minutos no máximo para cada um, para a gente aproveitar uma hora de programa e poder se estender com todos os argumentos a favor e contra a legalização dos jogos. Primeira pergunta aberta. Por que os jogos estão proibidos, os jogos de azar, estão proibidos no Brasil há 80 anos? Gostaria de começar com os especialistas, Magno e Ricardo, por favor. Bom dia a todos, boa noite. O Brasil, infelizmente, acabou colocando os jogos na mesma cesta de costumes do aborto, da união homoafetiva e das drogas. E esse processo ele acabou contaminando todo o debate sobre a questão da legalização dos jogos no país. Há muitos anos que esse processo vem se arrastando no Congresso Nacional sem que haja uma deliberação sobre se vai ser permitido ou se vamos proibir e criminalizar a prática. A questão dos jogos terem sido colocados na ilegalidade com a edição da Lei de Contravenções Penais, no ano de 1941, portanto, nós estamos completando esse ano, nós completamos ano passado 80 anos de proibição. Esse modelo proibitivo não resolveu a questão do jogo no Brasil. Tanto é que não resolveu que hoje o Brasil é considerado campeão mundial de apostas ilegais, de apostas clandestinas, uma movimentação de recursos altíssimas, que gira em torno de 27 bilhões de reais por ano, eu estou falando de recursos brutos. Esses recursos não têm nenhuma contrapartida para o Estado e nem tampouco para a sociedade. Houve um avanço do jogo do bicho, houve um avanço da questão dos bins, até mesmo depois que eles foram proibidos, as máquinas de caça-níquel estão nas ruas, os cassinos estão com as suas portas abertas e agora, recentemente, com a edição da Lei das Apostas Esportivas, junto com elas vieram o jogo online, que é o jogo de cassino que está sendo ofertado no país, com publicidade na televisão, com publicidade em campo de futebol, com publicidade nas camisas do clube. Portanto, eu acho que esse modelo proibitivo fracassou. Eu acredito que já estamos perdendo muito tempo. Eu acho que está na hora do Congresso discutir o assunto e tentar ver se nós conseguimos avançar e transformar o jogo em um jogo legal. Porque não existem 3 formas para jogo. Ou ele é legal ou ele é ilegal. O não jogo não existe, até mesmo nos países islâmicos que agora estão abrindo resort integrado com cassino, que é o caso dos Emirados Árabes Unidos. Obrigada, Magno. Ricardo, sua vez. Primeiro, bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui e tentar contribuir com esse debate que é tão importante e, obviamente, uma decisão política que vai ter um impacto grande na vida de milhares de pessoas, merece uma discussão profunda e eu agradeço e parabenizo vocês por esse debate. E é um prazer também estar com todos os outros debatedores aqui, pessoas que eu sigo, que eu tenho muito apreço. A questão do jogo no Brasil é que
O senhor Magno está correto, existe jogo ilegal no Brasil, sim, existem cassinos clandestinos, existem caça-níqueis, existe o jogo legalizado também através das loterias. Agora, o argumento de que esse projeto que está na Câmara vai legalizar o jogo, fazendo com que o jogo ilegal que hoje existe no Brasil passe a ser legalizado para pagar impostos e criar empregos, não é bem assim. Principalmente porque o projeto que está sendo discutido, que vai ser votado, ele privilegia os grandes conglomerados internacionais. Os requerimentos são muito fortes e que, portanto, o jogo ilegal que existe hoje, ele não vai ser legalizado. Ele vai continuar existindo. A legalização não significa acabar com a ilegalidade. Você vê isso nos Estados Unidos, por exemplo, onde o jogo é legal, e que a própria Associação dos Operadores de Jogos nos Estados Unidos, no relatório deles do ano passado, deixou bem claro que o jogo ilegal estava se expandindo nos Estados Unidos. Isso está lá no relatório deles, né? A mesma coisa que a gente pode falar aqui no Brasil, legalizar só vai abrir um novo mercado para grandes conglomerados, mas não vai legalizar o jogo ilegal. Ele vai continuar da mesma forma ou até mesmo aumentar. Obrigada, Ricardo. Vamos para os deputados agora. Por que os jogos estão proibidos no Brasil há 80 anos? Começando com o deputado Bacelar, por favor. Uma satisfação muito grande estar participando de mais um debate sobre jogos na TV Câmara, uma atividade que a Câmara tem feito, a TV Câmara tem feito desde 2016. Este já é o 5º, 6º ou 7º debate que eu participo na TV Câmara sobre legalização de jogos. Hoje, com muita alegria, com o doutor Magno José, o doutor Gazel e esse queridíssimo colega, o deputado atuante, que é o deputado Sóstenes Cavalcante. Então, é uma satisfação grande estar aqui. E começaria dizendo que o jogo continua oficialmente proibido no Brasil por uma hipocrisia da sociedade brasileira. Há 80 anos os jogos estão proibidos no Brasil e diminuíram e foram impedidos de continuar? Não. Eles estão se expandindo. A jogatina oficial já movimenta 18 bilhões de reais por ano. Os jogos que a Caixa Econômica controla movimentam no Brasil quase que 18 bilhões de reais por ano. Então, o jogo existe. O jogo está aí. E por que o jogo existe e o jogo está aí? O Magno José já me chamou a atenção que não há hipótese de não jogo. A sociedade humana joga há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Há 1.000 anos a China tem cassinos. E por que isso? Porque o divertimento, o lazer e o entretenimento são dimensões fundamentais da personalidade humana. Não é impossível proibir os jogos. Vamos ter um jogo ilegal, porque o jogo é um brinquedo. É um brinquedo como qualquer outro, com apenas 2 características distintas. É uma brincadeira organizada e que tem lucro, que tem aposta. É isso. Então, falando uma linguagem bem popular, proibir jogos é enxugar gelo, não dá segurança ao cidadão, é evitar que a economia gere emprego, que a economia gera renda, porque o jogo é um importante elo da cadeia de geração de emprego e renda. E num país como o Brasil, que tanto precisa de emprego, você continuar nessa hipocrisia, porque no fundo, o jogo no Brasil é legalizado. O que não é permitido no Brasil é que a iniciativa privada opere os jogos. Nós aprovamos, não sei se com o voto do deputado Sóstenes, as apostas esportivas. Estão lá.
Se você entrar agora aqui em qualquer site de aposta esportiva, ao lado tem um cassino. Tem um site que vai lhe jogar em qualquer cassino do mundo com todas as apostas. E é impossível evitar isso. Você que nos assiste agora, imagina quantas plataformas de jogos nós temos hoje no Brasil, mais de 500 numa estimativa conservadora. Então, o que nós precisamos é ir ao encontro da realidade e permitir que esse país tenha renda dos jogos, impostos, emprego e proteção aos cidadãos. Obrigada, deputado Bacelar. Deputado Sóstenes, seja bem-vindo ao debate. Obrigado a todos vocês. É uma alegria estar aqui com os debatedores, o Magno, Gazel, e também com esse queridíssimo deputado Bacelar, que é uma pessoa que, por muitos momentos, divergimos nos campos das ideias, mas nos respeitamos mutuamente nesse parlamento, e devo aqui dar testemunho da seriedade com que ele dedica o seu mandato, e eu tenho certeza que o povo baiano, que confiou a você, Bacelar, os votos para estar representando a Bahia, tem convicção, pode ter convicção de que você é um legítimo representante daqueles que depositaram em você o voto para estar representando, e o faz de maneira muito nobre e equilibrada. Dito isso aos meus colegas, eu quero dizer que os jogos estão proibidos há 80 anos no Brasil, porque, por um fato simples, a sociedade brasileira não comunga com o azar. O brasileiro já vive uma vida, lamentavelmente, de desigualdade social ímpar. Nós vivemos uma miséria assustadora. E há 80 anos os jogos estão proibidos no Brasil, porque aqueles que mais, lamentavelmente, ao legalizar, ou mesmo o jogo ilegal, ou os que já temos hoje, que o deputado Bacelar falou muito bem, já temos o jogo legal. Quem quer jogar, nós temos as loterias aí para o cidadão que tem a vontade e o desejo de livremente praticar os jogos, ele pode tranquilamente ir a uma casa lotérica e praticar o seu azar. Os jogos só são proibidos porque ele não traz sorte. Os jogos só são proibidos no Brasil porque já está provado que aqueles que desenvolvem compulsão, na sua ampla maioria, são aposentados, que vivem com uma renda pouca e louca, e lamentavelmente acreditam e desenvolvem uma compulsão e acreditam que através de uma jogatina ele vai ter alguma melhoria de vida, o que é um ledo engano. Quantas famílias já foram destruídas por causa de jogos? Quantos aposentados empenharam e penhoraram toda a sua aposentadoria pegando empréstimo por causa de uma banca de jogo? Essa é uma desgraça, é mais uma mazela social. Nós já temos muitas mazelas sociais no Brasil e nós não podemos trazer mais uma para a ilegalidade. Há uma frase de André Froissart, um escritor da Academia Francesa de Letras, que diz: a sociedade contemporânea, em sua inigualável covardia, prefere legalizar seus erros a corrigi-los. Eu quero estar do lado da sociedade que quer corrigir os nossos erros. Não é porque existe jogo ilegal que eu agora vou defender a legalidade. Não. Nós devemos combater a ilegalidade, punir aqueles que praticam este tipo de jogo ilegal e defender uma sociedade, e defender a sociedade de uma chaga e de uma enfermidade terrível. O SUS não consegue cuidar dos nossos dependentes químicos. Imagina o SUS ter que cuidar daqueles que vão desenvolver compulsão ainda mais pelos jogos de azar. É lamentável. É bom que a gente faça esse debate. Nós vamos poder conscientizar a população brasileira que a legalização de jogos de azar é uma desgraça que o Brasil não precisa.
Obrigada, deputado Sóstenes. Já estamos começando a receber as perguntas pelo WhatsApp. Mais uma rodada de perguntas e na próxima eu já incluo as perguntas dos telespectadores, ok? Quero voltar para o Ricardo Gazel. Ricardo, você é economista e representante do movimento Brasil Sem Azar. Geralmente os economistas defendem a legalização porque há a promessa, pelo menos a promessa, de geração de impostos, porque essas empresas teriam que obter uma licença em leilão. Você é contra. Por quê? O tempo é pequeno para falar de todas as externalidades negativas que o jogo traz. Para começar assim, eu sou economista, eu tenho um doutorado em economia pela Universidade de Illinois e comecei a me interessar em estudar o tema do jogo quando eu fui professor de economia da Universidade de Nevada em Las Vegas, né? Foi ali que eu comecei a me interessar. E depois de umas certas pressões, porque a indústria não gostava do resultado da minha pesquisa, eu acabei indo para o Federal Reserve Bank. Aí fiquei trabalhando com a economia monetária, etc. Mas voltando ao assunto. Por quê? Por vários motivos. Um, que o argumento de que a legalização do jogo vai aumentar a arrecadação tributária não faz muito sentido, né? Por quê? Porque, primeiro, como eu disse, não vai legalizar o jogo que hoje é ilegal no Brasil. O jogo hoje é ilegal no Brasil. O jogo ilegal vai continuar. Os pequenos cassinos que estão abertos por aí, as máquinas de caça-níqueis, elas vão continuar existindo na ilegalidade. Elas não vão preencher os critérios de legalização que estão no projeto de lei. Segundo, de onde que vai vir o dinheiro que os consumidores vão perder nos cassinos, que vão jogar? Porque para o cassino pagar imposto, ele precisa, obviamente, faturar. E de onde que vai vir esse recurso? Não vão vir de estrangeiros. Isso é facilmente demonstrável. Mesmo Las Vegas, apenas menos de 4% da receita dos cassinos de Las Vegas vem de estrangeiros, o resto vem de americanos. A mesma coisa vai acontecer no Brasil. Olha, o consumidor brasileiro ele vai deixar de gastar em outras questões, né, em outro consumo, em outras atividades econômicas, para perder no cassino. Portanto, se de um lado o cassino vai arrecadar, por outro lado, essas outras atividades econômicas que vão perder demanda vão deixar de arrecadar. A mesma coisa se dá com o emprego. Olha, os proponentes estão dizendo que vai ter uma CID de 30%, depois falam em 25%, depois em 20%. Né? Eu não sei exatamente quanto vai ser a CID que vai incidir sobre os jogos de azar. Mas, de qualquer forma, elas vão, ao mesmo tempo, elas não vão ser o suficiente para cobrir, né, tudo que o Estado já arrecada hoje, seja com as loterias, sejam com essas outras atividades econômicas que vão perder demanda para ir para o jogo. A mesma questão com o emprego. Os proponentes estão dizendo que vão legalizar, a legalização vai criar e vai formalizar juntas 650 mil empregos. Olha, 1% do PIB que iria para os jogos, que iriam permitir a criação desses empregos, hoje eles sustentam mais de 800 mil posições de emprego. Então, o que nós teríamos nesse caso, né, seguindo a lógica econômica, seria uma perda líquida de empregos com a legalização dos jogos. Magno de Souza, do Jogo Legal. Por que você tem uma posição que está bem afastada da posição que a gente acabou de ouvir? Olha, sempre vão existir posições contrárias com relação aos jogos. Mas o quadro da clandestinidade, que ele alimenta crimes paralelos e impossibilidade de regras claras. Tá? A indústria da proibição é uma atividade extremamente lucrativa. E é preocupante que a gente veja pensamentos diferentes de trazer o jogo que está na clandestinidade para a legalidade. Quando o Gazel diz que não vai haver geração de renda e sim transferência de renda, a gente tem que registrar o seguinte: o jogo já existe.
Só que esse jogo que já existe, ele não transfere renda para o Estado, ele não gera recurso para o Estado. Com relação ao que você disse, Gazel, outra coisa também com relação à vinda do jogo clandestino, do jogo ilegal, do jogo não regulado, para a legalidade. Hoje a gente tem uma legislação no Brasil que chama-se contravenção penal. Essa legislação ela é extremamente branda. E por ser branda, ela acaba ela acaba permitindo que as pessoas operem o jogo, porque as penas acabam sendo comutadas por cestas básicas, entre outras coisas. Tá? Por isso que eu acredito que o jogo, ao ser criminalizado, ele vai penalizar, vai criar penas maiores. Quando você diz que a American Game Association, no seu relatório, registra o jogo ilegal, na verdade, não é jogo ilegal. A American Game Association não reconhece o skill games, que tem muito nos Estados Unidos, como uma atividade legal. Por quê? Porque o skill games não está vinculado à American Game Association. Então, só voltando lá para fazer esse registro, para ficar bem esclarecido. E, por último, para finalizar, até para não ser muito longo e permitir o debate, eu vou usar uma frase do ministro terrivelmente evangélico André Mendonça, que eu sei que o Sóstenes gosta muito dele e ele é muito amigo do ministro. Onde não há Estado, há crime organizado. Ele disse essa frase durante o julgamento das operações, da permissão das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. É extremamente emblemática. Por quê? Porque o que nós estamos defendendo? É defendendo que o Estado possa controlar essa atividade. É exatamente isso que nós estamos defendendo. Vou agora para o deputado Bacelar. Deputado Bacelar, o deputado Sóstenes colocou um ponto contra, que seria o vício. Eu queria colocar aqui, o Instituto Brasil Legal adiantou o ponto, mas queria colocar também o receio do fomento da lavagem de dinheiro no Brasil. Como que o senhor responde? Primeiro, a questão da ludopatia. A ludopatia atinge 1% da população. 1% da população. Em sociedades onde o jogo, a legalização do jogo, já é mais avançada, como, por exemplo, na sociedade inglesa, a ludopatia cai para 0,5%, 0,6% da população. Dados de 2019, 0,5% da população no Reino Unido. Então, se você vai comparar os índices de ludopatia com os índices de alcoolismo, por exemplo, que atinge 10% da população, você vê que a questão da ludopatia, em termos quantitativos, não é tão impactante quanto a questão do alcoolismo. Além disso, hoje, os cassinos, por exemplo, têm diversos mecanismos para controle do ludopata. Seja, retirando o dinheiro dos cassinos, o cashless, nenhum cassino hoje, nenhum cassino hoje permite mais que o dinheiro circule no cassino, nenhum cassino hoje permite caixas eletrônicos dentro do seu estabelecimento. Os cassinos geralmente ficam a mais de 2, 3 quilômetros de agências bancárias. Então, nós não temos o dinheiro circulando no cassino. Esse já é um mecanismo de controle. Segundo, o autocontrole. Hoje, na Europa, os cassinos têm controle o ludopata se declara ludopata e a entrada dele no cassino é proibida. Além disso, com o recurso do jogo legalizado, nós vamos desenvolver políticas de combate à ludopatia. É inegável que, num primeiro momento, com a legalização dos jogos, a ludopatia aumente. Mas ela precisa ser enfrentada. E ela só é enfrentada com a legalização. Ela só é enfrentada com o serviço público
tendo uma política de combate a drogas, ao jogo, a drogas e a todas as formas, não é, de vício. Nós estamos e temos que enfrentar a realidade. Nós temos que enfrentar a realidade. O jogo eletrônico, o jogo hoje, o videogame, tão inocente que as crianças utilizam, tem um poder de viciar muito maior do que qualquer jogo. Há os controles. Quanto a isso, a sociedade tem avançado e a sociedade tem protegido. Agora, o Estado não pode proteger o cidadão se o jogo está ilegal. Ele nem sabe quem é ludopata. Quanto à lavagem de dinheiro, não conheço até hoje um exemplo. Falam, isso já está virando uma fábula nessa discussão. Infelizmente, a lavagem de dinheiro está associada a qualquer atividade capitalista. Qualquer atividade capitalista pode ser um instrumento de lavagem de dinheiro. Mas, por mais paradoxal que possa parecer, o lugar menos indicado para se lavar dinheiro é o jogo. Primeiro, por quê? Porque a taxação do jogo é muito mais alta do que qualquer outra atividade econômica. Eu tenho um exemplo que eu repito e pergunto. Onde é mais fácil lavar dinheiro? É num motel, por exemplo, que paga 18% de imposto e que o Estado não vai botar um fiscal na porta do motel para controlar quantos carros entraram, ou jogo cuja taxação é, em média, 25%. Onde é mais fácil lavar dinheiro? Num estacionamento, onde o Estado não vai controlar o número de carros que entram e que paga 18% de imposto, ou no jogo que paga 25%. Lógico que na prestação de Deputado, serviço. peço para concluir, porque eu preciso ser justa aqui com o tempo de todos. Então, concluindo, não é esse perigo de lavagem de dinheiro na atividade do jogo, inclusive pelos mecanismos de fiscalização que o Brasil tem hoje. Jogo é geração de emprego. Deputado Sóstenes, e aproveitando, deputado, chegou uma pergunta agora de Judite Souza, do Rio de Janeiro, para o senhor. Ela pergunta se os cassinos ficariam perto de casa ou em lugares isolados, como os resorts, que parece que dá a entender isso. Primeiro, dizer que o projeto em si, ele hoje quer regular cassinos em resorts integrados, mas ele é amplo, ele pode ser alterado pelo relator na Câmara ou no Senado a qualquer momento, para que possa inserir, e inclusive já tenha várias pessoas que defendem a legalização de jogos, que defendem a inclusão de outros tipos de jogos também, jogo do bicho e etc. e tal. Na verdade, é aquela velha história, querem usar o resort integrado como uma possibilidade real, mas querem legalizar todos os jogos. Vou aproveitar para responder ao colega Bacelar, que eu, a partir de hoje, inclusive, vou me dedicar um pouco mais a entender essa questão de lavagem de dinheiro no Brasil. Confesso que não era muito minha atividade parlamentar. O colega aí está aprendendo qual é o caminho melhor, ou está se dedicando a entender qual é o caminho melhor ou menos pior para aqueles que querem lavar dinheiro. Eu não me dediquei a isso, mas uma coisa eu não esqueço, deputado Bacelar, que há pouco tempo atrás, acho que há menos de 15 anos, nós tivemos um colega que foi deputado, que no jogo legal chamado loteria, ele ganhou mais de 40 vezes. É muita sorte para um homem só. Lógico, está na cara que esse foi um instrumento de um jogo legalizado, que alguém usou para lavar dinheiro. Se fazem isso com o jogo da loteria, imagina com esses outros da iniciativa privada. O Brasil, e nós temos nota técnica do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Receita Federal, nós não temos instrumentos de controle para fiscalizar a lavagem de dinheiro, em especial no jogo, com a legalização dos jogos de azar. É lamentável que hoje a gente possa estar fazendo um debate que a gente tenha que votar, e tenho convicção que a Câmara vai enterrar esse projeto de uma vez por todas,
porque é um país em que a gente tem uma dificuldade enorme para combater a corrupção, abrir essa porteira, não é nem janela, essa porteira para que muitas pessoas venham lavar dinheiro. Há de se pensar que recentemente nós tivemos avanços no combate à corrupção. E as pessoas estão buscando novos métodos para buscar caminhos de lavagem de dinheiro. E eu tenho convicção de que a legalização dos jogos de azar será uma porteira escancarada para que muitas pessoas possam fazer isso. É lamentável, nós precisamos lutar e ter muita consciência de que a legalização de jogos, e se isso fosse tão bom, nem chamava jogo de azar, chamaria jogo da sorte. O próprio nome já diz a desgraça que isso é para o brasileiro. Vou passar a pergunta, na verdade é uma observação do Matheus Leal, que chegou para o representante do Jogo Legal, Magnum. Brasil apoia a criação de empregos, renda e segurança trazida pela regulamentação. Segurança jurídica, ele quis dizer, e aproveitando para perguntar para o representante do Jogo Legal se o Brasil tem esses instrumentos para fiscalizar e não deixar uma porta aberta, como acabou de mencionar o deputado Sóstenes, para a lavagem de dinheiro. Olha, o Brasil tem sim, com certeza, e não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Os que estão sendo introduzidos no texto pelo relator vão facilitar ainda mais a questão da fiscalização da lavagem de dinheiro. Só acrescentando duas atividades, igreja e museu também dá para lavar dinheiro, viu, deputados? Não é só em ambientes de serviços, não. O que acontece? Durante esse processo agora, e o deputado Bacelar vai poder dizer melhor isso, porque quando eu me entrevistei, ele me registrou de que o grupo de trabalho fez algumas reuniões com os órgãos de controle e no projeto foram instituídas algumas premissas sugeridas, como a questão de identificar o apostador, ou seja, todos os apostadores do Brasil passam a ser identificados, prêmios acima de R$10 mil, eles têm que ser notificados ao COAF, prêmios até 1.900 podem ser pagos no ponto de venda, que é a faixa mínima do imposto de renda, prêmios acima de 1.900 no ponto de venda tem que ser identificado, e a introdução do cashless, acaba obrigando que o usuário do cassino, do bingo, ou até mesmo do jogo, de outras modalidades de jogos, eles têm que ir a um caixa, se identificar, colocar o número do seu CPF, e a partir dessa identificação ele recebe um cartão, uma pulseira, ou o que seja. No novo cassino que inaugurou nos Estados Unidos agora, eles estão usando, inclusive, a identificação visual, ou seja, já tem uma tecnologia toda voltada para isso. E, além disso, a nossa lei de lavagem de capitais, ela é muito moderna, ela é muito competente. Agora, com relação a mecanismos de sistemas de informática, o Brasil é um país muito competente, o nosso sistema bancário é muito competente, o Gazel está aí, que não me deixa negar. Nosso sistema de votação é muito competente, a Caixa controla 14 mil lotéricas, 45 mil terminais em 14 mil lotéricas. Eu não vejo nenhum problema de que você faça um controle a partir do momento em que você tem um sistema de informática. E o Brasil é um país extremamente desenvolvido e muito competente para isso. Eu acho que usar esses argumentos como ausência de controle, patologia e lavagem de dinheiro no ambiente do jogo não é muito agradável, não, até mesmo não é muito crível, porque talvez outros argumentos possam ser utilizados para não legalizar o jogo, mas esses três argumentos são argumentos extremamente superados no mundo inteiro. Existem 8 mil cassinos no mundo, os Estados Unidos têm 1.000 cassinos. Se não fosse uma atividade importante, uma atividade econômica que gerasse emprego, renda e investimentos, o mundo inteiro já tinha fechado essa atividade.
Vou para o Ricardo, do representante do Movimento Brasil Sem Azar. Recuperando a questão do vício, o Brasil tem apenas 3 centros de tratamento para transtorno do jogo. E ainda os centros de atenção psicossocial, eles não estão preparados para atender a demanda. Uma das soluções seria, por exemplo, juntar os aditos de álcool e outras substâncias aos que têm vício por jogos, aos que se prejudicam com o vício por os jogos. Você acredita que o Brasil está preparado, dado esse cenário? Não, assim como também o Brasil não está preparado para a questão do controle da fiscalização. É caro, é muito caro criar um sistema de fiscalização. Nós não teremos os recursos, nem as pessoas, nem a tecnologia, nem a expertise para fazer isso. Basta entrar na página do FBI americana que você vai ver a quantidade de ações que o FBI faz todos os anos com a questão da lavagem de dinheiro usando cassinos. Então, é importante a gente pôr isso bem claro. A questão da ludopatia, o deputado Bacelar falou em 0,8% da população. Na verdade, depende muito de como você mede, tá? Se você está falando só de jogadores compulsivos ou as pessoas que desenvolvem uma compulsão ou um problema com o jogo. E depende da quantidade que você está exposto ao jogo também. Então, essas estimativas vão de 1 a 5% da população. Mas essa não é só a grande questão, não é o percentual da população. Sim, é um percentual pequeno? Mas eles são responsáveis por uma grande parte dos recursos que são perdidos nos cassinos. Tem estudos muito sérios, né, que publicados em revistas especializadas, não só de economia, mas de sociologia, de psicologia, etc., que mostram que, por exemplo, em lugares como a França, na Inglaterra, no Canadá, o percentual das receitas de cassino chegam a 40% que são vindo de ludopatas. E para outros tipos de jogos, por exemplo, as maquininhas que são hoje o que representa a maior parte das receitas dos cassinos em qualquer lugar do mundo, né, as máquinas de caça-níqueis, né, chegam a ser até 70% da receita delas vindo de tem vários estudos que são feitos que mostram isso. Nós não temos competência, nós não temos recursos e nós não temos nem expertise para trabalhar com todos esses ludopatas. Essa questão de dizer que o ludopata vai pôr o nome dele numa lista e ele vai ser proibido de entrar em cassino, isso na verdade não funcionou em lugar nenhum do mundo, sabe? A pessoa põe o nome, depois tira o nome e continua. Tanto que a questão da ludopatia é seríssima. E a gente tem que levar isso em consideração, sim, o custo social que isso tem é muito grande. Olha, eu vivi em Las Vegas, eu fui professor lá, eu frequentei, com permissão dos jogadores anônimos, várias das reuniões, eu pesquisei, eu entrevistei muitos ludopatas, sabe? E a questão é muito, muito séria. Deputado Bacelar e deputado Sóstenes, a questão do vício e da lavagem de dinheiro são 2 pontos contra, a gente viu aqui, e a questão de possivelmente a criação de novos empregos e impulsionar a economia, aumentar a tributação do Estado, o ponto a favor. Existe ainda algum ajuste a ser feito, principalmente pela bancada evangélica, em conversas com o governo, para que essa proposta realmente seja votada? Lembro que a proposta foi colocada como um dos itens prioritários no início do ano legislativo. Qual que é a expectativa, então, que a gente pode ter em relação a essa proposta? Será votada em plenário? Será retirada de pauta? Olha, apoio não, Sóstenes. Não, pode, vamos seguir a ordem, Você estava falando primeiro. Então obrigado. A palavra. Obrigado. Olha, e pelo tempo de mandato. Sobre a bancada evangélica, não é? Tem muito mais conhecimento e legitimidade para falar.
A proposta está madura, está sendo discutida há mais de 30 anos. Nos últimos tempos, desde 2016, tem reuniões mensais, foram diversas audiências públicas, reuniões técnicas, seminários, viagens internacionais, grupos de trabalho. Pouquíssimas propostas na casa foram discutidas à exaustão, como a questão da legalização dos jogos. Ponto. Volto a dizer, nem a ludopatia, nem a lavagem de dinheiro são problemas que não tenham controle, que não tenham remédios. O que não tem remédio, e volto a chamar a atenção, a proposta não é só legalização de cassinos, a proposta é a legalização do jogo do bicho, das apostas esportivas, das apostas online, porque é uma realidade. Em 2020, as loterias da Caixa faturaram 17 bilhões. 17 bilhões. As apostas, o TUF, deve ter arrecadado aí em torno de 300 milhões. Agora, vamos para as apostas ilegais. O jogo do bicho aposta anualmente, cerca de 12 bilhões de reais. Os bingos, 1,3 bilhões. Caça-níqueis, 3,6 bilhões. E as apostas na internet, 10 bilhões de reais. Agora, neste momento, milhares, centenas de milhares de brasileiros estão jogando na internet. O governo deixa de arrecadar recursos que seriam importantes para a educação, para a saúde, para a segurança pública, e o cidadão não tem proteção. Essa é a realidade. Não vai criar emprego? Legalizando o jogo do bicho, dia 1º de março, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, por coincidência, nós vamos ter no Brasil 350 mil carteiras assinadas. O jogo do bicho emprega hoje 350 mil brasileiros. 350 mil brasileiros que não têm FGTS, que não tem a Previdência Social. Por quê? Porque estão na ilegalidade. Só o jogo do bicho, que em qualquer esquina do Brasil, se instalar a banca, empregaria 350 mil brasileiros. O Brasil precisa de empregos, o Brasil precisa de uma economia moderna, ágil. E por que não seguir o exemplo do país do mundo? Eu deixo aqui uma pergunta. Cite um país do mundo desenvolvido, rico, civilizado e democrático que o jogo seja proibido. Deputado Sóstenes, agora. Primeiro, agradecer a franqueza aborda esse tema. E falo de coração, não é hipocrisia, deputado Bacelar. Eu fico chateado quando eu vejo colegas meus se camuflando atrás desse debate. E a camuflagem vem sempre nesse tom sutil, de voz mansa, de voz calma, que não é o caso do deputado Bacelar, que sempre é enfático. Mas esses que falam de voz mansa, eles defendem e falam: não, nós não queremos legalizar caça-níquel, jogo do bicho. Não, nós só queremos resorts integrados, porque esses são os que geram emprego. O deputado Bacelar, não. Este é sujeito homem. Ele vem aqui no debate e fala: temos que legalizar tudo. E é isso que eu estou reconhecendo como virtude, não é ironia não, deputado Bacelar. É virtude, porque eu gosto de debater e gosto e respeito quem tem posicionamento assim. Agora, esse discursinho de que é só para estrangeiro, isto é a falácia daqueles que defendem o jogo de azar no Brasil. Nós estamos aqui vendo este debate, conscientizando a população brasileira, que através dos seus representantes no Congresso, e a pergunta é se vai ser pautado neste início do ano legislativo. Lógico que a pauta depende do presidente da Câmara, que o seu partido, o PP, e o deputado Arthur Lira têm posições favoráveis. E nós não fugimos do debate, nós somos democráticos.
E quero aproveitar um parêntese para dizer ao Magno José que a primeira vez que ele fez uma insinuação com o nome do André Mendonça, que primeiro eu concordo com a frase dele, eu não queria entender e acho, não tenho certeza, segunda fala, quando você coloca as questões da igreja me citando, eu gostaria de entender que Vossa Senhoria não faz esses tipos de referências porque deve ser munido de algum tipo de preconceito religioso, que eu espero que não seja, de forma alguma. Mas a gente, quando observa esse tipo de alfinetada, como nós somos minoria ainda no Brasil e já sofremos muito tipo de preconceito religioso, muito recentemente, e agora nós evangélicos já somos bem respeitados pela sociedade brasileira, eu quero entender que foi só um deslize e que não foi nenhum tipo de preconceito contra a minha fé, que se fosse eu lamentaria muito, porque a fé ela não deve ser atingida, ela existindo ou inexistindo. Nós estamos em um Estado laico e ninguém melhor do que os evangélicos, historicamente, por conta da reforma protestante, temos autoridade moral e histórica para falar de Estado laico. Então, gostaria de deixar isso claro ao Magno José, mas eu acho que não foi preconceito, talvez foi só um resquício de feridas que tantos anos nós como evangélicos sofremos tanto preconceito e de vez em quando a gente tem uma recaída dessa. Dito isso, deputado Sóstenes, sim? Vou concluir dizendo que eu espero só que não fugimos ao debate, queremos votar, a gente só precisa virar 25 votos daqueles que votaram pelo regime de urgência para que a gente derrote isso no plenário. A única coisa que espero é que o presidente Arthur Lira faça esse debate com sessão presencial, porque a sessão remota, a maioria dos deputados vota pela orientação partidária. E eu tenho certeza que se nós todos estivermos no plenário, numa sessão presencial, nós vamos virar os 25 votos que faltam e nós vamos enterrar e sepultar esse projeto de uma vez por todas. Obrigada, deputado Sóstenes. Tenho 5 minutos para encerrar o programa. Passo a palavra para o Magno para responder e para concluir. Então, concluindo, porque em 2, 3 frases no máximo, que o jogo de azar deveria ser permitido ou não no Brasil. Magno Ricardo, deputado Bacelar e Sóstenes, por favor. Bom, inicialmente queria pedir desculpas ao deputado Sóstenes, se ele teve uma interpretação de que eu quis ser malicioso, mas realmente todo mundo sabe que o ministro André Mendonça é terrivelmente evangélico. Então, eu não estou fazendo nenhum preconceito com relação a isso. Eu só queria destacar a frase dele, onde há Estado, há crime organizado, e com essa frase, sim, eu finalizo a minha participação, porque este mesmo entendimento do ministro é o meu entendimento. O Estado precisa legalizar, regulamentar, controlar e depurar essa atividade. Obrigado a todos e desculpa a sorte novamente. Ricardo? A legalização do jogo não vai acabar com o jogo ilegal no Brasil. Tá? Ele vai continuar e vai continuar firme e forte, como é nos Estados Unidos, como em outros lugares onde o jogo foi legalizado. Segundo, não vai aumentar a arrecadação, vai apenas haver uma mudança. Os cassinos vão arrecadar impostos, enquanto outras atividades econômicas vão deixar de arrecadar porque vão perder recursos e demanda. Não vai criar mais empregos, pelo contrário, possivelmente nós vamos ter uma perda líquida de emprego. E segundo, os cassinos, os empregos de cassinos são empregos de péssima qualidade. Tá? Se você entrar dentro da página do Ministério do Trabalho nos Estados Unidos, você vai ver que os cassinos, né, as posições de cassinos pagam 40% menos do que a média nacional, e mais do que isso, 98% das posições de trabalho nos cassinos nos Estados Unidos, elas estão entre os 13% que menos pagam no país. Né? Não vai gerar emprego, vai criar um problema social sério com ludopatia, nós vamos ter custos sociais muito grandes e vai aumentar o crime. Para isso, basta ver as taxas de crime de Las Vegas comparado com as mesmas regiões metropolitanas de igual população. Mesmo quando você leva em consideração o número de visitantes de Las Vegas, as taxas são
muito superiores às outras regiões metropolitanas de igual tamanho. Para concluir, por favor, a gente está com o tempo quase terminando. É uma aposta perdida para o Brasil. Nós vamos criar mais problemas, tem cálculos muito bem feitos, sérios, que para cada $1 de benefício, o jogo gera $3 de custo social. Tá? Isso outras vezes. Deputado Bacelar e deputado Sóstenes, para concluir. Olha, eu começo, dizendo que o doutor Gazel reconhece a inutilidade da proibição do jogo, porque ele mesmo diz, mesmo legalizado, o jogo continua. Volto a dizer por quê? Porque não há hipótese de não jogo em nenhuma sociedade. Eu perguntei aqui que país democrático, civilizado, rico, o jogo é proibido. Não tem nenhum. O jogo é proibido no Brasil, em Cuba, na Coreia do Norte. Até a Arábia Saudita, nesse momento, a Arábia Saudita discute a legalização dos jogos. Segundo, dizer que o jogo a legalização não vai dar receitas. 10 milhões de brasileiros apostam nos jogos online. Onde é que vai esse recurso? Não tem imposto. O jogo do bicho movimenta 12 bilhões por ano. Só de imposto no jogo do bicho, nós poderíamos ter 3 bilhões de reais. E a cadeia produtiva do jogo? Vem um show. Eu já fui a Las Vegas algumas vezes, nunca joguei. $1 de dólar eu nunca joguei. Eu vou para Las Vegas para ir a shows, para ir a lutas de MMA, para ir aos restaurantes. É o turismo. O jogo incrementa o turismo. O jogo é fundamental na decisão do destino. Jogo não atrai, o cassino não atrai o turista, mas é fundamental na escolha do turista, quando ele escolhe o seu destino. O jogo segura o turista mais um dia no destino. Enfim, são investimentos. Cada resort desse custa, em média, um investimento de 2 a 5 bilhões de dólares. Eu queria terminar agradecendo, me colocando à disposição para outros debates. E sabe por que não pode jogo ser proibido? Porque nós somos uma espécie, o ser humano é uma espécie que procura deliberadamente o risco, o novo, e isso é do ser humano. E olha, para encerrar mesmo, aos liberais, e o deputado Sóstenes é um deputado liberal, de orientação liberal. Como é que um liberal quer dizer o que o Estado vai dizer na minha hora vaga o que eu devo fazer? O Estado não tem esse direito, não. Na minha hora vaga, se eu quiser, eu vou a um templo religioso. Se eu quiser, eu vou ler, eu vou para um bar. E se eu quiser, eu posso jogar. Vamos para um jogo legal, jogo livre, porque gera emprego e renda para o Brasil. Obrigado a todos os debatedores. Ficou claro, Magno José, eu falei que era só um sentimento passado nosso evangélico de preconceito. E meu respeito a você e todos os debatedores aqui, minha gratidão ao meu colega Bacelar. Encerro dizendo algumas coisas rápidas. Primeiro, turista, para permanecer no Brasil, ele precisa de melhor segurança e melhor infraestrutura. Isso é o que falta no Brasil, não é jogo. Segundo, que deixemos claro, deputado Bacelar, que eu sou liberal na economia. E Vossa Excelência sabe disso. Na economia eu tenho conceitos liberais. Nas demais questões, eu entendo que culturalmente, em alguns itens, está preparado, lamentavelmente, esse país nosso que é tão lindo, belo, diverso, mas temos diversidades culturais e diversidades econômicas assustadoras nesse país, e é por isso que em alguns itens eu entendo que é necessário o controle do Estado. E, Magno, eu concordo, assim como Vossa Senhoria, com a frase do eminente ministro terrivelmente evangélico, porque justamente onde há crime, e é por isso que nós não devemos legalizar qualquer coisa. Precisamos saber escolher o que legalizar para que esse Estado controle
E, em especial, quando reconhecemos que esse Estado não tem capacidade de controle, é melhor menos Estado e mais Brasil, mais família, melhores conceitos individuais. É isso que eu penso. Muito obrigado à TV Câmara pelo debate e eu tenho convicção que, pautando com o plenário presencial, nós vamos reverter 25 votos do regime de urgência e sepultar de uma vez por todas essa questão de legalização de jogos no azar no Brasil. Parabéns à TV Câmara pelo debate. Obrigada aos especialistas, aos deputados que participaram aqui nessa 1 hora no Expressão Nacional e obrigada a você de casa que sempre nos acompanha. A gente se vê na próxima edição do programa. Tchau.